Qual é a grande diferença entre uma casa que custa 500 mil para construir, como uma casa dessas aqui, e uma casa que custa 5 milhões de reais para construir? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar todas as diferenças que fazem uma casa extrapolar uma faixa de orçamento dessa para outra. E eu tenho certeza que se você pensa em construir uma casa aí para você, para sua família, você já se deparou com essa pergunta. Casas de mesma metragem, qual a grande diferença? Por que uma casa de luxo custa tanto mais? E onde eu consigo espremer o orçamento ali numa casa mais simples? Esse é o vídeo que você estava procurando. Fica comigo até o final porque é só assunto importante aqui pro orçamento. Vamos lá. Olha só um parêntese importante. Não quer dizer que essa casa aqui realmente custou 500 mil para construir e nem a outra casa custou 5 milhões não, beleza? É só uma faixa de comparação para você perceber os detalhes que levam a coisa de um custo para o outro. Estamos falando de faixas de custo, até mesmo para eu defender, né, a privacidade das casas que estão sendo mostradas aqui. Combinado? É só para você ter uma régua de comparação. Vamos nessa aí. Olha só, primeiro ponto que modifica completamente um orçamento, né, e vamos ver aqui na casa de uma casa que custa 500 mil reais para construir, é o tamanho dos vãos. Olha só, aqui, por exemplo, esse espaço aqui, olha só, de parede a parede aqui, nós temos aqui, ó, tô com uma trena elétrica, 3,5 metros, tá? É o que nós temos nesse ambiente. Ambiente que pode atender confortavelmente uma família, mas é um ambiente que ele não tem um vão gigantesco. Essa parada do vão é o que modifica completamente uma planilha orçamentária de uma casa. E olha só a consequência disso. Nós temos aqui, ó, uma coluna bem no meio, né? Se fosse uma casa de padrão elevado, essa coluna não iria existir. Por quê? Toda a estrutura seria remodelada para suprimir essa coluna aqui. Isso aqui é um grande espaço livre. Ela está aqui justamente com a função de encurtar os vãos, ó. Então, da coluna até a próxima outra coluna ali, 3,40 metros. Dessa coluna até a outra parede lá, ó, vamos ver aqui, 2,80 metros. Então, daqui, vamos pegar o último exemplo da coluna. Você consegue ver o laser lá? Eu estou medindo aqui o tamanho dos vãos, ó, dessa coluna até ali, 3,20 metros. Percebe que todos os vãos dessa casa, que está aberta aqui, tá aí menos de 4 metros, cara. Aqui, maior que a gente pegou aqui, se não me engano, foi 3,80 metros. Então é isso, é uma casa com espaços mais curtos, e essa mesma lógica ela vai ser replicada para quartos, caixa de escada, banheiros. Então são ambientes que não são tão grandemente amplos aí, são coisas mais reduzidas mesmo. E agora numa casa de 5 milhões, como é que funciona essa questão dos vãos, tá? Obviamente nós temos agora aqui vãos muito maiores. Percebe inclusive que como a gente estava num espaço menor agora há pouco, a câmera estava até mais perto de mim. Para pegar agora aqui tudo, você precisou até dar uma afastadinha aí na sua visão, ó, para você enxergar tudo. E vamos fazer de novo o nosso teste de trena, ó. Então, nós estávamos com medidas de 2 metros até 3 metros. Aqui nós temos aqui, ó, deixa eu ver, olha aí, 10,60 metros de vão livre, mais de 10 metros sem nenhuma coluna, e sem dúvidas esse é o ponto que mais puxa para cima a estrutura de uma casa de altíssimo padrão. Inclusive, quando você vai abrindo sua estrutura assim, você começa a ter um risco de um fenômeno de trepidação. Então essa laje, que ela é muito aberta, ela corre o risco de trepidar a ponto de ficar desconfortável para o usuário. Então você começa, além de ter um encarecimento para abrir os vãos, você começa a ter um encarecimento para enrijecer essa estrutura, para combater essas trepidações, né? E aí pode até ser mais viável você fazer um mix de sistemas construtivos. Então quando você vai fazendo uma casa muito, muito aberta, quase sempre, a depender do nível de abertura, você vai ter que entrar aí com a estrutura metálica, às vezes uma proteção, sistemas estruturais que estão longe de existir numa casa de estrutura simples. Uma casinha de 500 mil, você vai colocar ali na estrutura coisa como
sei lá, tipo 30, 40 mil reais, numa casa de 5 milhões você vai gastar 700, 800 mil reais nessa parte estrutural, tá? Então isso já por si só já é uma armadilha, porque muita gente sonha em fazer uma casa simples, com acabamento simples, revestimento simples, e a pessoa nem colocou maldade na coisa, que ela tá com uma casa de estrutura cara. Olha a armadilha, essa é a armadilha número 1 para quem vai construir. É o cara que tem pouco orçamento e a casa é estruturalmente cara. Se você não quiser passar por essas armadilhas aí, se inscreve na lista de espera do curso, tá? QR Code vai subir várias vezes ao longo desse vídeo e tem um link aqui na descrição também. Qual que é o resumo então? Numa casa muito simples, ela vai ser uma caixinha de alvenaria, com ambientes mais curtinhos, espaços menores, e isso aí faz com que toda a estrutura da casa seja muito barata, isso torna a fundação muito barata, isso leva as colunas e vigas da casa a ficarem, a rodarem ali no mínimo custo possível. Então, para fazer uma casa muito simples, esse é o primeiro fator que vai ter muitos desdobramentos aí de redução de custo. À medida que você vai ampliando esses vãos, você tem uma casa que você vai fazendo o contrário, né? Você vai esticando o custo para cima. Então, tamanho dos vãos é o primeiro assunto aí. Segundo ponto, agora para a gente fazer um comparativo, é sobre a integração de elementos dentro da casa. Então, numa casa de 500 mil, os elementos são soltos, eles têm a sua função, mas eles não estão conectados entre si. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma porta que ela dá acesso aqui a um banheirinho, mas essa porta ela tá solta nessa parede. Percebe que você tem a parede passando livre aqui, a porta ela é um elemento solto aqui, tem a função de porta, mas não está conectada num painel, não está junta com esse outro móvelzinho aqui. E aí a lógica é a mesma, olha só, você tem aqui porta de entrada que também está solta, você tem as janelinhas que estão soltas também, então como é que funciona a lógica de uma casa simples? Você tem vários elementos, todos eles soltos, então você tem portas, janelas, mobiliário, isso não está integrado nada com nada, isso está tudo fazendo simplesmente a sua própria função. A porta é uma porta, isso é uma maior preocupação de design. Então você tem uma paredona, por exemplo, um corredor, você tem uma paredona e várias portas crivadinhas lá, sem estar conectadas por um painel, por exemplo. Então isso aí é a característica de uma casa simples. As coisas têm que exercer uma função e não tem uma grande preocupação de design. Essa porta pode ser só ela mesmo. Isso aqui é um cantinho de pintura, tá tudo bem. Essa porta não vai até o teto ali, tá tudo bem, ela tá encaixada aqui na parede, e é isso mesmo. Você vai ver que numa casa de padrão melhor, isso aqui não pode acontecer. Essa porta teria que ser um elemento inteiriço, tem muita preocupação. Além dela funcionar como porta, tem uma preocupação de design também, que precisa amarrar tudo com tudo, para o ambiente não ser um monte de elementos extras. Então, por exemplo, tem uma porta aqui, tem outra porta de vidro ali. Numa casa de padrão melhor, isso precisa conversar de ponta a ponta. Agora, numa casa de 5 milhões, essa história de você ter vários elementos soltos, isso não existe. Então a casa, desde o começo, ela é pensada já no mobiliário. Olha só para te dar um exemplo. Isso aqui é marcenaria, porta, olha só, olhando aí, ó. As portas, a marcenaria, os eletrodomésticos e muitas vezes até o mobiliário é pensado num conjunto só. As coisas não estão soltas aleatoriamente. Por isso que, por exemplo, para fechar um pano visual inteiro, por isso as coisas elas começam do piso até o teto. Então eu não posso chegar aqui e ter uma porta aqui assim parando nessa altura, porque isso vai interromper visualmente. Então quando você vai enxergar uma coisa de um padrão bem sofisticado, as coisas se fecham e são muito complementares. Isso faz com que numa casa de um orçamento bem alto, a marcenaria muitas vezes ela funciona como acabamento, porque ela vai estar integrada numa porta, vai estar integrada num armário e ela não pode interromper ali
ela acaba sendo acabamento para um restante de parede. E se você vai gastar a marcenaria para dar acabamento, cara, então você está gastando realmente muita grana nessa casa. Por isso que é uma casa de custo elevado. Olha só, mais um exemplo para você. Isso aqui é um corredor da casa. Chega daqui para você ver. Não tem vários elementos soltos assim. Corredor é danado para dar essa sensação. Por quê? É um negócio espremido, comprido, e aí, num padrão mais simples, são várias portinhas soltas, né? Agora, num padrão superior, nós temos que fazer o possível aqui, ó, para isso tudo ser integrado de alguma forma. Então, as portas vão acabar abrindo em marcenarias, né? Como aqui, por exemplo, enfim. E aí, se a gente entrar num quarto desse, olha o que eu estou dizendo para você. A coisa acaba acontecendo aqui de maneira que essa esquadria, ela acaba fechando esse vão inteiro, ó. Toca no teto, toca nas paredes, toca no piso, e isso é uma informação fechada. Numa casa mais simples, como a gente viu, você tem as coisas soltinhas. Então é muito comum uma janela ficar aqui, ó. Você tem parede em volta e uma janelinha aqui. Então, no padrão superior, você nunca tem elementos soltos, né, desconexos. Olha só, virando para o lado de cá, como que é tudo conectado. Então, enfim, o armário está aqui, a porta do banheiro, ela vai até o teto também, para ela dar esse fechamento visual, e é óbvio que isso vai encarecendo a obra, né? Você vai expandindo um acabamento para ele fechar aqui, você expande um vidro para ele fechar lá, e isso faz com que o conjunto total fique mais caro. Mas, no final das contas, ao invés de entrar num ambiente e enxergar várias coisinhas esparramadas, você enxerga uma continuidade visual. Esse detalhe de design, sem dúvidas, é uma das coisas que mais encarecem uma casa, né? Olha só, o próximo ponto ele é sobre as esquadrias. Se você acompanha esse canal, você já sabe que portas e janelas de vidro são pontos poderosos no orçamento, tá? Em média, as esquadrias são aí 10% de um orçamento de uma casa. Então, se você tem 800 mil para construir, digamos que as esquadrias serão aí 80 mil, uma faixa de 10%. E numa casa mais simples, pegando um gancho com o nosso ponto anterior, elas são simplesmente pontos aqui, ó, soltos e, enfim, não tem grandes continuidades de vidro, né? Percebe que essa porta aqui tem a função, ó, só de ser uma porta mesmo, e é isso aí. 1 metro, deve ser aqui 1,40 m de largura, e tá tudo bem. Se isso aqui fosse uma casa de alto padrão, seria vidro de fora a fora, por exemplo. Essas esquadrias, elas não vão servir numa casa de 500 mil, numa casa mais simples, elas não vão servir como plano generalizado, como uma parede de vidro. Elas serão simplesmente portas pontuais numa grande parede, entendeu? Numa casa mais chique seria a parede inteira de vidro. Olha só, isso aqui é exatamente o que a gente estava falando agora, ó. Percebe que é só uma janelinha, perfeito? Sem conectar nem com a janela ao lado, né? Então você tem muita área de alvenaria, que é uma coisa barata, e você tem pontualmente uma janela aqui fazendo a função dela. E além de tudo isso, o que acontece? Em esquadrias de casas simples, não vão ser as melhores esquadrias do mundo, né? Geralmente, nesse esquema aqui, que é o esquema que a gente chama de blindex. Na realidade, blindex é a marca do vidro, né? Mas acaba que a galera entende esse tipo de fechamento aqui como portas e janelas de blindex, por isso que a gente fala assim. Mas olha só, na hora que você vai ver o fechamento, ele não tem, muitas vezes numa casa de 500 mil, o fechamento que vai lacrar vidro com vidro. Como é que é uma esquadria simples? Percebe que isso aqui é simplesmente uma folha de vidro. Então, ela é uma folha de vidro que corre para um lado, corre para o outro, sem aquele caixilho de alumínio. Por isso que tem pouca vedação. Olha só, se você observar aqui, ó, a vedação ela é mínima, né? Tem essa escovinha aqui que tenta simular aqui um lacre aqui, ó. Mas olha só como a porta é, tá vendo? Então isso aqui entra poeira, olha aqui, ó.
eu fazendo aqui a passagem, ó, era para a escovinha lacrar, mas ela não lacra nada. Isso aqui passa poeira, passa ruído, passa, enfim, calor, passa de tudo, né? Então você vai encontrar, às vezes numa casa mais simples, também um esquema muito pobre aqui de trilhos, né? Isso aqui é um trilho tão simples, poderia ser um trilho de um box de chuveiro, por exemplo, mas ele está sendo usado aqui. Qual que é o resumo da ópera? As esquadrias são uma grande fatia do orçamento em qualquer casa, e numa casa simples serão esquadrias simples. Essa é a lógica, tá? Pouca área de vidro e esquadrias básicas, perfeito? É a lógica contrária de uma casa de 5 milhões. E numa casa, então, com padrão muito superior, uma casa de 5 milhões, como é que vai ser as esquadrias? Não tem nada a ver com o que você acabou de ver na casa mais simples. Para começo de conversa, as esquadrias, elas, como eu disse no tópico anterior, elas sempre vão fechar vãos, né? Por si só, nós temos mais área de esquadria. Agora, existe todo um mecanismo aqui, ó, para impedir aquela água de entrar. Nós temos trilhos mais robustos, né? Percebe que lá na casa mais simples, essa parte que abre e fecha era simplesmente como se fosse o vidro aqui, né? Sem esse caixilho. Agora, esse caixilhozão, ele na verdade é o que dá a vedação. Olha daqui, você vai perceber aqui, ó, que tem mecanismos para vedar poeira, vedar ruído, né? Existe todo um esquema aqui de segurança, ó, que não tem numa esquadria mais simples. E quando a gente pega e faz assim, ó, na hora de fechar aqui, lembra que na casa de padrão mais simples, isso aqui forma uma greta. Agora, olha o fechamento aqui, como fica, ó, fica perfeito, ó. Vamos abrir para você reparar aí, ó. Aqui, ó, na hora que abre, perfeito? A hora de fechar, isso dá um clique aí, fica fechadaço. Então o conjunto da esquadria é muito mais estanque, né? E esse tipo de esquadria aqui nem é o padrão mais bizarramente alto, não. Existe um grau de casas, nós estamos falando de casas de 505 milhões, existem casas de 50 milhões, entendeu? Acho que a menor parte das pessoas talvez vai conseguir entrar na casa dessa na vida. E aí nós temos linhas de esquadria que são ainda mais sofisticadas. Agora, uma casa de condomínio, né, se você der um overview aqui, ó, nessa rua, as casas vão ter aí, ó, esquadrias parecidas com esse sistema aqui, tá? Isso separa também uma casa simples de uma casa de alto padrão. Próximo ponto é sobre o teto, né? Como é que é o teto de uma casa mais simples? Olha só, basicamente não tem forro. Isso aqui, ó, é o teto da casa inteira, ele é assim direto na laje, essa casa aqui, por exemplo. Essa parte de cá tem um forro para esconder tubulações hidráulicas que estão do andar de cima. Então, no andar de cima isso aqui são banheiros e tal. Então, para esconder a parte hidráulica foi feito esse forro aqui. E olha como as coisas são. Aqui nós temos simplesmente um desnível e ninguém está ligando para isso, entendeu? Numa casa mais simples você não vai ter uma neura com esse tipo de design. Se fosse uma casa de um padrão elevado, nós precisaríamos adequar toda a altura de forro para ela comunicar. Inclusive, você já deve ter visto em alguns vídeos que numa casa de alto padrão o forro é contínuo entre ambientes, ó. Sem nem fazer essa interrupção aqui com a parte de cima da porta. A porta vai até o teto para justamente o forro passar direto entre ambientes. Olha que coisa, né? Aqui nós temos um forro quebrado e é isso aí, cada ambiente numa altura, e isso leva, quando a gente fala de casas sem forro, a iluminação ela fica direto na laje. Então aqui, essas iluminações elas estão no forro. Agora, olha aqui, por exemplo, a iluminação aqui, ela está aqui direto na laje, e é assim que vai funcionar na maior parte das casas aí de médio padrão. Você não tem forro para distribuir a iluminação. Isso te leva a um ponto de iluminação central. Entrou no ambiente,
mão no interruptor, ele acende ali uma iluminação no centro do ambiente, está resolvido. Não tem muito investimento em iluminação, não tem LED, iluminação direta, aqui e ali. É um ponto, está tudo resolvido. Então vê que o teto de uma casa mais simples aí, ela é assim que funciona e está tudo certo. Agora, o teto de uma casa de 5 milhões é uma história à parte. Obviamente nós não vamos aceitar aquele teto todo desnivelado, todo recortado, cheio de detalhe. O teto ele é um assunto importante porque ele precisa, em primeiro lugar, ser contínuo. Então imagina como eu abaixaria o padrão dessa casa se esse teto tivesse, imagina na sua mente aí, vários níveis, né? Se esse teto ele fosse, cada hora que eu tivesse uma viga aqui, ele fosse subir ou fosse descer, esquece. Esse teto ele tem que ser contínuo e, inclusive, o teto do alto padrão mesmo, ele recebe as esquadrias, ó. Aqui, as esquadrias, elas faceiam lá no forro e o forro passa direto. E o forro do alto padrão, ele precisa ter um nível só para dar essa continuidade aqui, ó, nos ambientes e também, né, porque acima dele, acima daqui tem muita coisa que não tem numa casa de padrão mais simples. Então você vai ter duto de ar-condicionado, você vai ter esquema de sonorização, são várias parafernálias que estão ocultadas aqui. Então na prática nós sempre vamos ter forro. Você viu que na casa mais simples, às vezes nem forro tem, é direto na laje. Agora aqui nós temos que criar o forro para esconder uma sequência de mecanismos. E quando você cria um forro, você dá mais qualidade térmica, você tem mais uma barreira de defesa contra calor, você dá mais uma barreira acústica. Então, tudo que as pessoas estiverem fazendo aqui no andar de cima, o forro ajuda a formar mais uma camada aqui de defesa contra o som, não é? E, adicionalmente, quando você faz o forro também, você pode fazer jogo de luzes, né? Então a gente tem toda a liberdade para formar as cenas de iluminação que a gente quiser. Então o teto do padrão baixo ou médio é o que der, deu. Tampa um trem ali, o teto ficou para cima, ficou para baixo, tem uma viga aparecendo, morreu, entendeu? O assunto tá morto ali, é aquilo. O teto de uma obra de 5 milhões é um assuntão super importante. As esquadrias são fabricadas na medida certinha para ficar restritas a essa altura. Ele comanda todo o rolê, tá? Então são diferenças técnicas aí para você ficar atento. E de novo, é o que eu falei, né? Às vezes o seu projeto, ele já determina tudo isso e você tá achando que você tem na mão uma casa de baixo, médio padrão. Ah, não, eu vou construir aqui com R$3.000 o metro, eu vou construir aqui com R$3.500 o metro, e você mal sabe. Você tem um projetaço de alto padrão na mão por conta de geometria, de soluções. É o que eu estou dizendo para você, viu? Participa do curso aí para você não comprar gato por lebre, hein? Olha só, num próximo ponto aqui a gente tem que falar também de uma diferença que é nos acabamentos. Eu estou falando de acabamentos muito além dos revestimentos. Quando a gente fala de acabamento, você logo pensa aqui no piso, né? Num porcelanato e, bom, boa parte dos acabamentos são realmente os revestimentos, mas acabamento é muito além disso, tá? Mas começando aqui pelos revestimentos, é tudo muito simples numa casa aí de médio padrão, tá? Então você vai revestir a casa toda com porcelanatos. Esse porcelanato aqui, ele é pequeno, ó. Esse deve ser uns 60 por 60. O rejunte, ele é simples, é um rejunte aqui daquele de pozinho mesmo. E ele dá essa estética aqui, que é uma estética legal, uma estética digna, e tá tudo certo. Agora, quando você faz um acabamento simples, você não tá tão preocupado desse acabamento performar. Ele só precisa fazer a função básica, que é o quê? Finalizar a casa, ser um acabamento que, né, um revestimento que ele não dê tanto trabalho para limpar. Você não está muito preocupado, por exemplo, nessa transição aqui, ó. Então isso aqui é um granito do mais básico possível, perfeito? É claro que você tem uma diferença estética aqui
Quando você sai do porcelanato, vai para o granito e ainda vai para um elemento externo aqui, que é um piso de concreto vassourado, para fazer a calçadinha, e é isso. Mas olha só, em 2 palmos aqui eu tenho 3 acabamentos. Quando eu digo que um acabamento de uma casa simples, ele é um acabamento, é um padrão de acabamento simples, eu não estou falando da marca do porcelanato, eu estou falando da estratégia de acabamento, esse tipo de coisa. Então você mete uma soleira, mesmo você faz transição de tipos de revestimento e não tá nem aí, e tudo funciona assim e acabou. É tudo muito simples, é um raciocínio direto ao ponto. Tenho que encapar a parede, pá! Tem que encapar o piso, beleza. Então o piso, a parede, não tem muita filosofagem aqui, entendeu? Bota esse aí, a cor tá tipo mais ou menos a mesma aí, boa, e morreu o assunto. Mesma coisa serve pro lado externo aqui, ó. Percebe que o tipo de revestimento ele é o mais básico possível. Então numa casa aí até 500 mil, o que você vai ter na parte externa aqui? Você vai ter um grafiato, uma textura uma textura rolada, que inclusive, ó, se você é espectador, olha só, tem cachorro também, né? Cachorro solto, mas inclusive se você é espectador antigo desse canal, você já sabe desse problema aqui, que é o problema das texturas, ó. É por isso que eu não uso mais esse tipo de acabamento aqui nas minhas obras, porque, olha só, no médio e longo prazo o que vai acontecer. Esse é o tipo da coisa. Numa casa mais simples, você não tem orçamento para investir em coisas assim que não dão manutenção. Então, uma fachada, você vai de uma texturona mesmo e vai ficar dando manutenção de vez em quando na vida, né? É diferente de uma casa de alto padrão, que você tem acabamentos muito sofisticados aí, você pode se dar o luxo de comprar uma coisa melhor que não dá manutenção muitas vezes. Agora, numa casa mais refinada, numa casa de 5 milhões, o acabamento, é claro, que ele tem todo um estudo, ele é todo um assunto importante e ele não vai ser feito de alguma forma. Então, existem, inclusive, debates homéricos sobre alguns detalhes. Ó, daí você consegue ver que embaixo daquela bancada de inox ali, tem um acabamento ali, ó, que ele é branquinho, né? Da cor do piso. Aquilo foi um debate se deveria ser um acabamento de inox ou de mármore. Tá? A gente acabou optando pelo mármore para continuar o piso ali. Mas numa casa simples, bota o que der. Não bateu a cor, vai na mais próxima. E toda essa história. E aqui não. A gente se preocupou, por exemplo, com esse grau de fechamento aqui. Para fazer o comparativo com a soleira que você viu na casa mais simples, ó. Aqui, por exemplo, essa soleira é do mesmo material interno, que é um material super caro, que é aqui no caso um mármore, né? E apesar dessa soleira não ser tão vista, porque ela tá aqui, né, visualmente bem, com bastante interferência aqui pelos trilhos, mesmo assim, para dar essa continuidade visual aqui, ó, a gente teve que seguir com ela. E todo um estudo de alturas, né? Daqui para cá, ó, inclusive cai desse ponto para a soleira, cai a altura exata do trilho aqui, ó, para esse movimento aqui acontecer e ninguém chutar o trilho, né? Então, esse desnível aqui, ele é exatamente para isso, tá? E todo um debate se a madeira deveria continuar aqui ou se é esse piso que continua aqui. Olha só como é complexa a discussão de acabamento numa obra de 5 milhões. Quando chega no acabamento, você vai se debruçar e vai estudar muito aquilo ali para não fazer besteira, tá? Então não tem nada a ver com aquela coisa meio, vamos no oba-oba ali, termina do jeito que der. Numa casa dessa, o acabamento tem que ser impecável, sabe por quê? Porque tudo foi impecável até no acabamento. Estrutura, impermeabilização, cobertura, instalações, o acabamento que é a cerejinha do bolo, pô, aí é hora de você brilhar, né? Então é tudo muito bem alinhado na régua mesmo. Meus queridos, me falem o seguinte, vocês já sabiam dessas informações? Como é que tem coisa aí no seu projeto que pode levar a dar uma estourada no custo assim? Você já sabia disso? Me fala aqui
nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Do tipo assim, cara, eu não tinha noção que isso encarecia tanto. Eu nunca tinha reparado nessa diferença aqui específica. Me fala aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua percepção ao assistir esse vídeo. E você já sabe, toda semana eu tô aqui 2 vezes para trazer o melhor conteúdo da internet sobre construção para você, tá? Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo.